A Bíblia, ela é ou apenas contém a palavra de Deus? Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica, estamos vendo os princípios fundamentais da hermenêutica bíblica e também as diretrizes específicas para podermos interpretar corretamente a Bíblia. O tema de hoje é muito interessante. Pelo fato de a Bíblia ter sido escrita por homens, muitas pessoas acham que ela não é a palavra de Deus, que ela apenas contém a palavra de Deus. E aí, qual que é a sua opinião? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou apenas contém a palavra de Deus? Esse é o tema que vamos estudar hoje. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Ok, vamos então começar o estudo de hoje. Pega a sua Bíblia e vem comigo. Série Interpretação Bíblica. A Bíblia é ou apenas contém a palavra de Deus? Muitas pessoas questionam se a Bíblia toda poderia ser considerada como a palavra de Deus. Já que foi escrita por homens, poderia haver trechos simplesmente humanos, trechos nos quais os autores escreveram por sua própria conta, sem a influência ou intervenção divinas. Bem, o testemunho da Bíblia em relação a isso não deixa margem à dúvida. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a Bíblia toda é inspirada por Deus. Não existem passagens mais ou menos inspiradas que outras. Cada palavra da Bíblia, embora escrita por homens, foi inspirada por Deus. Mesmo naqueles versos nos quais o autor expressou seus sentimentos e impressões pessoais, ou naqueles nos quais as saudações, ou relatórios contábeis, ou genealogias. Algumas pessoas alegam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Como ela foi escrita por homens, não poderia ser a palavra de Deus. A pergunta: a Bíblia é ou apenas contém a palavra de Deus? Respondemos: ela é e não apenas contém a palavra de Deus. A Bíblia toda é o resultado de um processo de união inseparável do divino com o humano. Não há um único verso da Bíblia que seja unicamente de concepção humana. Talvez a passagem que melhor expõe essa natureza divino-humana da Bíblia seja 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foram homens que falaram da parte de Deus, porém, movidos pelo Espírito Santo. Os profetas falaram em nome de Deus. Disse o Senhor a Moisés: eu serei com a tua boca. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
Êxodo capítulo 4, verso 15 e Deuteronômio capítulo 18, verso 18. A Jeremias o Senhor declarou: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, verso 9. O profeta Oséias introduziu seu livro com as seguintes palavras: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias. Oséias capítulo 1, verso 1. Igualmente, Joel introduziu o seu livro assim: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel. Joel capítulo 1, verso 1. E Miqueias também, palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias. Miqueias capítulo 1, verso 1. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus capítulo 1, verso 1. A mensagem dos profetas era a mensagem de Deus. No capítulo 25, verso 4 de seu livro, Jeremias repreendeu seus ouvintes por não escutarem os profetas, o que equivalia a não escutar a Deus, conforme o verso 7. Em 2 Reis, capítulo 21, verso 10, lemos: Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos. E em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16, lemos: O Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Os apóstolos de Cristo também criam que as Escrituras eram a voz de Deus. Em Atos capítulo 4, versos 24 a 26, vemos os apóstolos reconhecendo que o Salmo capítulo 2, versos 1 e 2, escrito por Davi, eram palavras de Deus, ditas por intermédio do Espírito Santo. Paulo considerava as Escrituras como estando intimamente relacionadas à voz do próprio Deus. Em Romanos capítulo 9, verso 17, o apóstolo citou Êxodo capítulo 9, verso 16. Ao introduzir sua citação do livro de Êxodo, o apóstolo preferiu escrever: porque a Escritura diz a Faraó, ao invés de porque o Senhor diz a Faraó. Deus não ditou palavra por palavra para os escritores bíblicos. A individualidade dos autores não foi ignorada. As palavras do texto sagrado foram escolhidas pelo escritor humano, mas mesmo assim, essa escolha das palavras foi divinamente guiada, de maneira que os seus escritos expressam adequadamente os pensamentos de Deus. No momento em que os textos foram escritos, os elementos humano e divino se encontravam tão inseparáveis que as palavras dos profetas são consideradas como a palavra de Deus. Cada palavra da Bíblia é digna de confiança, pois ela é uma representação exata da mensagem divina. Como disse Paulo, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. O mesmo apóstolo escreveu: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. A Bíblia
não somente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Cada página deste livro contém uma mensagem especial de Deus para você. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Compartilhe também os vídeos deste canal com seus amigos e seus contatos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Jesus te abençoe. Tchau!